Nós vamos ouvir agora a senadora Cátia Abreu, que é do PP do Tocantins. Senadora, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, senadora, todos aqueles que nos acompanham na Jovem Pan. Bom, senadora, mais cedo nós estávamos falando da sua participação nas discussões em relação às necessidades de o país ampliar a oferta de vacinas, que seriam necessárias mais 30 milhões de doses para poder vacinar a população acima de 60 anos, que é colocado aí como grupo de risco. Agora, o Senado, o Congresso, tem tomado algumas iniciativas no sentido, inclusive, de encaminhar negociações no exterior, não é? Denise, na verdade, com relação ao número de vacinas, eu queria explicar com mais clareza para vocês. Se nós quisermos vacinar toda a população acima de 60 anos, nós precisaríamos em torno de 75 milhões de doses. Como nós já temos praticamente 30, 40 milhões até o dia 31, então seriam necessárias mais 30 milhões de doses. Mas, segundo os especialistas, infectologistas que eu tenho conversado muito no Brasil, eles acham que no nível de gravidade que o país está hoje, nós precisamos de 100 milhões de doses para vacinar um terço do país. Um terço do país seriam 70 milhões de pessoas, certo? Se a gente lembrar que Israel saiu da crise só depois que vacinou 50% da população, os americanos já vacinaram quase a metade dos Estados Unidos e estão em declínio de mortes e contágio. Como nós estamos com a curva ascendente de contaminação e mortes, nós precisamos urgentemente vacinar. Para dar um certo alívio, nós precisaríamos vacinar um terço da população brasileira, em torno de 70 milhões de pessoas. Então, se nós já temos 40 milhões de doses até o dia 31 de março, se nós conseguíssemos a antecipação da sobra de vacina que existe no mundo para vacinar os brasileiros com urgência, depois o nosso cronograma de entrega natural substituiria essa doação. Se quem quiser entregar ao Brasil excedente de estoques, nós estamos prontos para comprar também. O governo brasileiro, o Brasil tem dinheiro para comprar essas vacinas, mas poderemos proceder das duas formas. Então, nós hoje, Denise, além de estarmos sofrendo e sendo motivo de uma ação solidária, humanitária no mundo inteiro, pela mortandade que está acontecendo aqui, as nossas equipes cansadas, esgotadas, os hospitais lotados, medicamentos começando a querer faltar, na verdade, nós também, além da questão humanitária, hoje nós somos um risco para o mundo, porque nos transformamos num covidário verdadeiro, infelizmente, nós podemos passar cepas novas para outros países do mundo, e isso já é motivo suficiente para que a comunidade internacional, especialmente os nossos parceiros comerciais mais importantes, que são os Estados Unidos e a Rússia, Estados Unidos e China, que são grandes produtores, pudessem ter um olhar especial, não é de privilégio. Nós estamos solicitando com humildade, mas com altivez, porque o Brasil não é uma ilhazinha solta no meio do Pacífico ou do Atlântico. Nós somos um mega país. Nós somos o segundo maior país das Américas. Nós somos o maior parceiro comercial dos Estados Unidos nas Américas. Nós somos o maior exportador de alimentos para a China. Então, pelo que eu minimamente compreendo de relações diplomáticas, de cooperação, nós somos um país importante demais para ficar na fila vendo o povo brasileiro morrer. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, somos um gigante na exportação de alimentos para o mundo, nós somos os guardiões da maior floresta tropical do planeta e nós precisamos ter um tratamento à altura, porque eu tenho a convicção de que qualquer tragédia que acontece no Brasil reflete para o mundo todo. O Brasil não é só o Brasil, nós representamos muito mais do que apenas nós mesmos. Então, nós queremos que, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista diplomático, que esses dois países estendam a mão e mostrem quem são os nossos amigos. Eles ou outros países que também tenham reserva de vacinas. Não há necessidade nenhuma de deixar o Brasil sofrer mais do que precisa. Nós até aguentaremos, perderemos muitas vidas e aguentaremos, mas nós jamais, Denise,
esqueceremos daqueles que nos viraram as costas, mas jamais esqueceremos daqueles que nos atendeu, daqueles que nos serviram. A gratidão é uma característica do povo brasileiro e do Congresso Nacional. Agora, senadora, houve alertas, inclusive, da OMS em relação à situação do Brasil, de outros países. Não à toa, nós estamos sofrendo sérias restrições para poder viajar para vários países. A maior parte dos países restringe a entrada de brasileiros, exige quarentena e uma série de outros cuidados. Agora, há uma preocupação com relação à disponibilidade dessas vacinas. O Ministério da Saúde anunciou na semana passada a compra das vacinas da Pfizer e da Janssen. Governadores estão negociando a Sputnik também, que não tem ainda registro aqui no Brasil. Tem toda uma dispersão aí das informações que a gente não sabe ao certo o que está acontecendo mesmo em relação a essas contratações. Eu sei que o Senado tem reuniões nesta semana, tanto com o ministro Ernesto Araújo, que deve ocorrer acho que na quarta-feira, para que ele explique o que está sendo feito mesmo de esforço para a aquisição dessas vacinas, porque depois que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, publicou o pedido feito à Kamala Harris nos Estados Unidos, o Itamaraty anunciou que também estava em negociações, e tem a questão de compra de insumos que vai ser discutida amanhã. Esse é o grande problema, Denise, que eu disse inicialmente. Quantidade de vacinas contratadas, nós temos mais de quase 400 milhões de doses. O problema é o cumprimento dos cronogramas e das entregas. Está havendo falha. Por quê? Não porque talvez os países queiram, mas as encomendas antigas ao Brasil são muito grandes e existe uma fila de contratos que precisa ser cumprida. O Brasil deixou de comprar as vacinas, por exemplo, no ano passado. Eu não quero nem entrar nesse mérito e nem brigar por isso, nem fazer oposição com a desgraça alheia, que a desgraça é de todos nós. Eu quero olhar para frente. Os erros foram cometidos? Foram. Erros diplomáticos com a China, com os Estados Unidos, erros de estratégia, de planejamento de compras de medicamentos e de vacinas. Isso é passado. Isso a política vai resolver depois. O que nós precisamos resolver agora, o executivo, o judiciário e o legislativo, é comprar vacinas para salvar vidas. Não é hora de mexer com oposição, não é hora de mexer com política. Vamos deixar isso do lado, é o que nós estamos propondo no Senado Federal, é olhar para o povo brasileiro que precisa de nós nesse momento. Uma outra questão importante, além dos Estados Unidos e da China, que são grandes parceiros comerciais, não só hoje, mas também para o futuro, a OMS, ela tem um papel fundamental com relação às vacinas, porque existe parte do estoque de vacina que sobra nos países que a OMS está fazendo a distribuição, tanto que existe um consórcio hoje e o Brasil está lá listado para receber 42 milhões de doses. Mas sabe quanto nós recebemos ontem? 1 milhão desses 49. Diz que até o final da semana, no final do mês, vamos receber mais 1,9 milhões de vacinas. Nós estamos falando de 100 milhões de vacinas que nós precisamos, de doses para conter o que está acontecendo no nosso país. Então, a OMS, com a sua tecnicidade, com o conhecimento que a OMS tem, com a respeitabilidade desse organismo da ONU, que também é uma instituição acima de qualquer suspeita e sempre amiga dos países nas horas difíceis, nós queremos que a OMS tenha, e o seu presidente, tenha um olhar especial para o Brasil com relação a esse excedente de doses. Nós não estamos querendo ser preferenciais, nós não estamos querendo furar a fila de ninguém, nós queremos que a sobra das vacinas que esses países acumularam por quê essa sobra de vacinas? É bom explicar à população, porque no início da vacinação, da fabricação das vacinas, muita gente tinha dúvidas sobre elas. Será que essa vai atender bem? Será que aquela vai ser melhor? Será que essa vai ser eficaz? Então, os países que se planejaram e fizeram muito bem, compraram vacina de tudo quanto é canto, para depois ver o que ia dar. Hoje nós já estamos vendo que todas as vacinas são boas, então essas vacinas vão sobrar nesses países. Então nós queremos comprar desses países, desse consórcio, esses 100 milhões de doses, para que nós possamos conter essa explosão que nós estamos vivendo aqui no Brasil.
Perfeito, senador. Então agora haverá esse empenho do Congresso também em participar das conversas. Haverá uma reunião também com o presidente Bolsonaro e lideranças amanhã, que se espera que finalmente haja um entendimento em termos de país, né, para a forma de se controlar a pandemia, para não deixar faltar outros medicamentos, além do atraso na vacinação. Há problemas sérios e aí está colocado alerta em relação a medicamentos, em relação ao oxigênio. Nós já tivemos situações muito graves em Manaus, por exemplo, e situações pontuais se repetindo aí pelo país, né? Nós temos também que chamar a atenção para nós mesmos. Nós temos que reconhecer que parte do povo brasileiro não cumpriu as restrições com relação à máscara, com relação ao distanciamento, e nós precisamos fazer essa meia-culpa, porque o mundo sabe o que está acontecendo aqui, e nós estamos atrás de vacinas para conter o que está acontecendo aqui. Então, é importante que os brasileiros façam a sua parte, que seja lockdown total, que seja parcial, de acordo com cada cidade, com cada estado, mas que o isolamento possa ser priorizado. Portugal, eu dou como exemplo, estava nas piores condições na Europa. Portugal fez uma restrição e um isolamento muito rigoroso e hoje está à frente de todos os países da Europa. Por quê? Porque os portugueses cumpriram o dever de casa. Então, nós temos que ter misericórdia dos profissionais da saúde que não estão suportando o trabalho, as famílias que estão sofrendo com os seus doentes, passando risco de vida, não conseguindo leitos para poder se hospitalizar. Então, nós temos que ter essa solidariedade. Se eu estou bem, se eu estou com saúde, mas evite as festas, porque eu posso estar prejudicando alguém. Evite aglomerações, porque eu posso tirar a vida de alguém com a minha atitude. Então, nós precisamos da solidariedade e da compreensão mundial, mas, em primeiro lugar, fazer o dever de casa. Os brasileiros precisam se isolar o máximo que puderem e não tirar a máscara do rosto. Mas o que vai salvar o Brasil e o mundo, na verdade, são as vacinas. Ouvimos Cátia Abreu, senadora pelo PP do Tocantins, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Senadora, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigada, Denise.